Olá, você que nos assiste, nós estamos aqui bem animados para um primeiro vídeo de uma série muito especial que estamos preparando. Eu com o Matheus Simes, e hoje nós vamos conversar mesmo. A gente fala um pouco de entrevista, mas é conversa com Valentina, bem conhecida, Valentina Marta, segundo a Eliane, que acompanha aqui, Marta com TH, Sileikes, né? Valentina completou esse ano 85 anos num mês muito especial, mês de março. Ela faz dia 18 de março, ela faz aniversário, completou 85 anos. E quando se fala em Valentina, ela nos recebeu muito bem aqui na casa dela, conversamos antes sobre essa entrevista, sobre essas informações que gostaríamos acerca da vida dela. E o nosso propósito é, dentro dessa série que se chama O Passado de Hoje, conversar com pessoas que viveram bastante, muito mais do que nós, talvez você que nos assiste, a contar informações da época, porque eu fico imaginando, Valentina, que diferença, por exemplo, a Valentina viveu uma época que não tinha luz elétrica. Não tinha televisão. Não. Celular nem... Mas nem sonhando. Celular é recente, nem internet. Então, olha como o mundo caminhou muito rápido nesses anos, e eu fico pensando nessa geração que viveu esse passado com tantas dificuldades, limitações, e hoje tudo tão fácil, tudo à mão. Então é interessante para a gente conversar com eles dessa forma. E quando se fala em Valentina, eu penso, por exemplo, de alguém que via sempre atuando na igreja, na cozinha, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse traço culinário dessa família. Tem uma história aí na família Sileikes de gostarem de algumas coisas relacionadas à cozinha e por isso se envolvem, e eu entendo que essa é a forma de servir, acharam essa forma de servir na igreja trabalhando, por exemplo, na cozinha. Mas também lembro da Valentina, sabe quando? Quando eu fazia natação, encontrava alguém na hidroginástica, anos atrás. Ela sempre atuante, preocupada com o corpo, com a saúde, também pilates, né? Então, tem esse cuidado aí que reflete hoje, aos 85 anos, podemos dizer assim, com boa saúde, com algumas dificuldades que a vida traz, né? Mas com boa saúde e com os cuidados de Deus. Meus pais se conheceram aqui em Nova Odessa, ou melhor, na Fazenda Velha. A minha mãe era filha única. Dona Antônia, né? Antônia. Morava com os pais. Quem, na realidade, veio para Nova Odessa antes foi o João Diner, que era irmão do meu avô. Ele veio antes com aquela leva de letos que os políticos trouxeram para Nova Odessa, querendo povoar Nova Odessa, né? Sim. Mas ele gostava de música e gostava de uma vida mais fácil, assim. Ele não queria saber de trabalhar na roça e pegar sítio, né? Aí ele chamou o irmão que veio de Santa Catarina, que foi meu avô. O seu Casimiro, o seu pai, ele nasceu na Lituânia. Na Lituânia. E veio para cá como, Valentina? Ele serviu o exército lá na Lituânia, e o país era muito pobre. Tanto é que ele não quis voltar depois de morar no Brasil, ele não quis voltar para lá. Teve chance de voltar, Teve. O Olavo sempre falava para ele visitar a Lituânia. Ele disse, não, eu lembro daquele país muito pobre, não quero ir. Eu estou muito bem no Brasil. E veio sozinho, Valentina? Ele veio com, agora já vou falar, segundo a Eliane, com o José Típlice, que era pai do Walter. Pai do Walter, pai de João Típlice. Do João Típlice, né? Pai da Naruti. Vieram os dois? Vieram os dois, desembarcaram de certo em Santos, não sei. E dali eles foram para São Paulo, tinha uma Vila Zelina, que tinha muito lituano lá também. E lá eles começaram a falar que tinha neto em Nova Odessa. Aí eles, jovem, saiu do exército lá da Lituânia, veio ainda com a farda de lá, né, da Lituânia. Aventura é pouca, né? Pois é. E Valentina... Foi para Fazenda Velha. É. E lá ele...
Ô Valentina, e você, eu chamo a Valentina de você porque ela faz questão de que não a chame de senhora, chama de você. Então vamos também a hora que você chamar de cada e lá não tem problema. Tá bom. Valentina, você se lembra de quando o seu Casimiro conheceu a dona Antônia? Que jeito, né? Porque quando se lembra não vai se lembrar, você não tinha nascido ainda, óbvio. Mas me perdoem, a gente vai seguindo em frente, né? Que jeito, eles contaram alguma vez para os filhos como eles se conheceram? Eu não lembro que eles tivessem. Eles não eram muito de contar essas coisas, né? Não. Não eram. E a gente, como criança, não tinha também interesse em estar ouvindo, né? Valentina, outra questão interessante, vocês eram 5 irmãos. 5. Então, mais ela e o Casimiro, 7. Então, era aquele panelão de comida. Mas a gente... Mas outros. Os empregados lituanos que ouviam notícia daqui lá em São Paulo e vinham para Nova Odessa para trabalhar aqui. Isso. Trabalhavam com meu pai. Dia de semana, eu posso falar, né? Pode. Depois você tira os pedaços. Dia de semana trabalhava com uns burros, andando atrás de cavalo, de burro mesmo na roça, né? Sábado e domingo bebia que nós cantava o dia inteiro. É mesmo. Ô Valentina, e plantava o que na época? Como? Plantava o algodão, quê? Acho mais, né? Mais algodão, né? Algodão. Mas plantava-se muita batata, mandioca, todas essas coisas, mas algodão. E o forte, então, desses que vieram no começo, era a agricultura, né? Era agricultura. E o governo queria mesmo que viessem agricultores. Queria. Tanto é que os letos que não gostaram de agricultura, eles se esparramaram, não ficaram muito. E Valentina, estamos falando já na fase aí de quando vocês eram crianças. Não tinha internet, não tinha televisão. O que vocês faziam durante o dia? O que a gente fazia durante o dia? Como criança, brincavam todos juntos? Brincava, tinha o riozinho lá no sítio embaixo, ia nadar, brincava com... Não tinha brinquedo, não sei que brinquedo, entrava no jacá, aqueles jacados de milho assim, o quintal meio inclinado assim, entrava lá enrolado assim dentro do jacá e enrolava. Isso que era diversão, né? Era diversão, bola, cavalo. Brincava e brigava um pouquinho também. E brigava também, e aprontava. Eu lembro que eu montei numa égua uma vez e o pai de alguém ali se escondeu atrás de uma moita e eu fui passando com a égua, né? Quando eu ia caçar assim, ele... Adivinha, a égua virou para um lado e eu caí para o outro. E aí a conversa foi longa? Falando um pouco sobre aquela época, os transportes para média distância eram charretes, né? Não tinha carro? Carro, nada. Quando que a senhora se lembra de carro, assim? Quando meu pai comprou um Jeep. Ah, é? Mas olha, aí eu não lembro. Mas demorou até isso acontecer. Demorou, porque eu aprendi a dirigir no Jeep, né? E transportes para distâncias maiores da cidade era trem? Trem. Trem que usava bastante. Ônibus muito mais tarde já, né? Assim, entre Nova Odessa Americana e já tinha... Luz elétrica no começo não tinha? Não tinha. Ia dormir que horas, então? Que a noite usava vela? Lamparina. Lamparina. Querosene embaixo, né? E a vela em cima, parafusada aqui, ela é feita uma coisa de qualquer líquido, né? Sim. E a saída daquele líquido saía um paviozinho, um pavio. Exato. E acendia aquilo lá, e aquela chaminé assim. Clareava. Clareava, era a luz. Aí depois surgiram lampiõezinhos com, não sei, gás, algum gás, alguma coisa que... E muitos anos, que a senhora lembra, foi assim, de luz elétrica. Todo mundo andava com o nariz preto dentro com as velas. Ia dormir que horas? Também estava tudo cansado, não parava, né? Trabalhava no sítio, Trabalhava de trabalhar. Mas acordava cedo? 4 horas da manhã. 4 horas. Quando a gente morava nessa casa que...
até aparece aqui essa casa. O primeiro quarto da ponta era dos pais, né? O seguinte era dos meninos, o Olavo e Jacó, e o outro quarto era meu e da Gracilda. 4 horas da manhã eu levantava para tirar leite, os dois já levantavam, o pai com a mãe. Ia saindo já, os outros já podia estar acordando, né? Passa na porta, tá na hora de levantar. 4 horas da manhã, passavam na Tava roça. escuro ainda. Escuro! Não tinha luz, nada. E era muito comum, Valentina, naquela, a gente chama de agricultura de subsistência, né? Criava o seu porco, criava as Sim. vacas, tinha sua horta. Galinha, horta. Não comprava no mercado essas coisas? Nossa, era tão difícil a gente vir comprar aqui no Paquito. Paquito era uma loja que tem aqui, onde é não é o Banco Itaú, não tem uma loja ali, quase ali. Aqui perto da sua casa. Era a loja do Paquito. A gente ia lá, pedia 1 quilo de arroz. Também mercearia. nada, arroz arroz trazia no Beato, limpava, porque colhia o arroz na roça. Mas e o peluche? Depois veio? Depois veio o peluche. Trazia saco de arroz assim para limpar. Então comprava o quê? Farinha, alguma gordura. A vida está mais fácil hoje? Tá muito moleza agora. Não tinha geladeira, né? Conservava na gordura. Na gordura. Fazia linguiça, derretia a gordura do porco. Punha dentro. E punha na lata e a linguiça ensacada. A linguiça, toda a carne que já punha nas latas. Naquela época, Valentina, todos tinham oportunidade de estudar ou só alguns? E como que era assim? O seu pai chegou e falou assim, você quer estudar isso, quer estudar aquilo, ou não era bem assim? Bom, para começo a escolinha é a que é atual, né? Lá da igreja. Eu já entrei naquela escolinha. Os anteriores estudaram na parte de cima da igreja, aquela... subindo a escada. A gente chama de sótão, né? A parte de alta. Tinha as outras salas que já usavam como sala de aula. Mas o primário mesmo era lá. Foi lá que aprendeu lá a na ler. Fazenda Velha. Ali nós tivemos professoras, Milda Peterlevitz, né, Liane? Era professora de mão cheia, Milda Peterlevitz. E vinham da onde as professoras? Moravam geralmente na cidade. Aí depois começou a entrar o governo, né, assim. Aí vinha a professora de Piracicaba. As que moravam em Nova Odessa iam de charretinha para Fazenda Velha. Sim. Outras vinham de trenzinho até na estação de Ciro. E de lá dava um jeito. Outras moravam na Fazenda Velha mesmo, nas casas. Sim. E Valentina, conta para mim um pouco sobre a questão sua do internato. Internato? Foi um pouco mais, foi depois, né? Foi. Que aprendeu a ler e escrever lá, depois o pai chegou e sugeriu, como que foi essa história? Eu terminei o 3º ano na Fazenda Velha. O 4º ano eu fiz aqui, onde é o Bradesco. Sim. A minha sala de aula era bem na esquininha, assim, do Bradesco. Era uma casa. Ali era o grupo já, né? Então aí, 4º ano, não tinha lá mais na Fazenda Velha. Tinha que fazer em Nova Odessa. Aí terminei o 4º ano. O meu pai, não sei por que caras d'água, ele escolheu o Olavo e eu para querer estudar. E o pai que escolhia. Para fazer a gente querer estudar, viu? O pai que escolhia. Ele já foi estudando, foi conversando com um, com outro, não sei o quê. Aí ele soube desse colégio alemão em Rio Claro. Naquele tempo era ginásio Kelly. Coeli. Alemães. Que eram tão quanto rigorosos igual meu pai. Firmes. Firme. Ninguém brincava no colégio. Conta uma história na hora do almoço que alguém encontrou, como que era? Era um bichinho na salada ou era um... Na carne moída.
Conta essa história, como que foi? Era uma barata, sinal que a limpeza não era lá tanto, né? Era assim, na hora de comer, 8 crianças em volta de uma mesa. Todos quietinhos? Todo mundo quietinho, com uma preceptora sentada na ponta. E as meninas encontraram uma baratinha, as meninas, os alunos, né? Tudo assim, e viram uma baratinha no prato de comida e começaram a pegar o garfo e ficar Procurando. mexendo. Vamos ver se achava. Todas nós comemos uma semana em pé de castigo Por ter feito isso. por ter feito isso. E depois desse colégio, a senhora ficou sabendo aí do colégio adventista, parece. Aí eu reclamava muito do colégio, porque, mas deixa eu até registrar isso para hoje, que os meninos não fazem ideia. Eu vinha uma vez por mês para casa, vinha no sábado e voltava no domingo. E comida assim, né, não tinha nada de extra, não podia ter dinheiro com a gente, não podia ter nada. E eles tinham chácara, o pessoal do colégio, eles eram gente de bem, certo, naquela época. Eles serviam as coisas da chácara, carne, linguiça, tudo, porcos criavam uma chácara. Mas eu sei que banana eu não como até hoje, uma banana nanica assim, pegar e comer assim, eu não como. Não gosto. Porque todo dia no lanche tinha 2 bananas nanicas desse tamanho. Pegou um trauma, então. Peguei trauma de banana. Eu como com arroz e feijão. Sozinha eu não como. Mas eu ficava muito resfriada. Aí meu pai ficou ouvindo sobre o colégio adventista aqui, que ia inaugurar. Ele já foi saber do colégio, sabeu, e foi, já me tirou lá do colégio alemão. Eu estudei 2 anos lá. Eu fiz admissão, que naquela época era 1 ano de admissão e 1 ano de primeira série. E internato era, né? Internato. Vinha pra cá de vez em quando? Uma vez por mês. Comia tudo, café da manhã, almoço, janta, lanche, tudo. Nem sei se tinha lanche. Tudo no colégio. E no colégio adventista foi mais tranquilo? Lá era mais... Não tão rigoroso? Não, mas eram mais amigos, mais tudo, né? Valentina, nos fale um pouco essa questão do envolvimento com a Zigrida, que para nós ela é bem conhecida, a esposa do pastor Heine, né? Mas bem antes, qual que era o seu envolvimento com ela? A gente tinha amizade na igreja, né? E ela foi junto para o colégio adventista, foi isso? Foi, no 2º ano ela ficou internada também. Sim. E no 3º ano o Jacó, meu irmão, meu pai pôs lá, no colégio. Só que aí, nessa altura, eu me formei no ginásio. Eu formei no ginásio e vinha embora. O pai da Zigrida não sei por que ele não quis mais aquela coisa. Sim. Aí ele tirou a Zigrida, ela passou a estudar em Nova Odessa. E o Jacó, porque tinha que trabalhar de domingo 2 horas na roça, porque a gente trabalhava no colégio. Todas as moças, todo mundo. Comida lá, a horta, tudo é coisa dos alunos. O meu pai não quis mais que o Jacó tivesse que trabalhar de domingo, tirou também. Aí veio para cá também, nem sei como. Mas aqui é importante documentar que Valentina fez também nutrição. Quando foi esse curso que você fez, Valentina? Nutrição eu fiz primeiro o ginásio, do ginásio eu fiz o curso de dietética em São Paulo. Culinária para diet, né? A gente chama. Eu já dava um pouco de regime, de dieta, as coisas. Na escola industrial Carlos de Campos. Que cidade? Tipo desses ETEC agora, né? Não Sim. era tão aperfeiçoado como hoje. Tá. Mas tipo assim. Aí eu terminei de fazer a dietética em 54. Mas aí eu comecei a pensar, né? Eu estava em São Paulo já. Eu parti para fazer um cursinho, porque no curso de dietética era muito fraco a parte de 54, química, então você estava com, por exemplo, as minhas contas, se nasceu em 36 para 54, estamos falando que ela estava com que, Eliane? Com 18 anos de idade.
Estava em São Paulo já. São Paulo. E daí fez... Aí eu fiz um cursinho, um ano de cursinho. Um ano de cursinho, para conseguir entrar na faculdade, mas entrei. E Valentina, quanto tempo lá em São Paulo? Eu fiquei 2 anos para o curso de dietética, 4 anos eu fiquei em São Paulo. E depois a gente sabe que a senhora deu aula no SESI, foi isso? Aí quando eu fui fazer o curso na faculdade de nutrição, eu peguei uma bolsa de estudo do SESI para ajudar, né? E a minha responsabilidade era depois prestar serviço numa cidade, em algum lugar. Trabalhar em Barretos. Aí eu assumi o cargo de chefia lá. Olha só. Posso falar bobagem? Olha, a gente vai filtrar. Eu tô me divertindo, mas depois ele vê o que tem que fazer. Posso falar? Olha, eu tinha o quê? 20 anos? Nessa 21 anos. Fui assumir um cargo de chefia numa escola lá em Barretos. Mas porque tinha capacidade. Não é à toa. Mas olha, imagina o que eu sofri. Imagina o que eu sofri. Passou um pedacinho com esse cargo de chefia. Tem que responder as coisas. Que o SESI é até agora, ó. A Marisa trabalhando no SESI. Trabalhando no SESI. Ô Valentina, deixa eu perguntar. Eu estou notando aqui que você saiu meio cedo de casa, assim, né? Não ficou muito tempo com o seu Casimiro e com a Dona Antônia. Com 18 anos, já foi para São Paulo e já começou a seguir a sua vida. Foi. E São Paulo, nada do que era naquela época é hoje, né? Muda. Nada, nada. Era diferente. Bem menor, né, do que, inclusive, hoje. Nossa. E daí volta para Nova Odessa quando? Porque fica em Barretos, né? Eu fiquei 6 anos em Barretos. E aí foi para Barretos, então se voltar hoje para Barretos, vai lembrar de alguma coisa lá, talvez, não sei. Dá para conhecer alguma coisa, mas os meus conhecidos já faleceram todos. Sim, sim. E daí ficou em Barretos 6 anos, e daí que retorna para Nova Odessa? Vim porque eu vim para Americana. A senhora já morou em muitas cidades, né? E aí voltou a morar com os pais? Sim, direto. Morava nessa casa de cima aqui. Eu lembro algumas casas para cima aqui dessa avenida. Aqui. Era bagunça, né? A gente gostava de fazer bagunça lá. E daí trabalhando em Americana. Americana. Valentina, lá em São Paulo, quando foi fazer o curso, você morou na casa de quem? João Diner. João Diner, que era o quê? Era parente? Era... É porque a sua mãe era Diner, então o João Diner era o quê da Dona Antônia? Tio. Então nós estamos, olha que prezados. Irmão do meu avô. Irmão do seu avô. Então logo ele era seu tio-avô. Tio-avô. Então nós estamos agora, prezados que nos ouvem, conversando com Valentina, que é sobrinha neta do seu João Diners, e para nossa informação bem interessante, ele foi, por exemplo, compositor do hino 259 do cantor cristão chamado A Última Hora, letra e música. E também temos informação que ele foi tradutor de outros hinos do cantor cristão. Então, estamos conversando com alguém que é sobrinha neta do João Diners, que leva registro no nosso inário no cantor cristão. Bem interessante. E ele gostava de música, então, naquela época. Gostava. Já, bastante. Tanto é que ele não permaneceu em Nova Odessa, não. Ele foi para São Paulo. Ele queria aparecer. Ah, ótimo. Você lembra do seu batismo? Eu lembro, na primeira de São Paulo. De São Paulo. Quem batizou, lembra? Pastor Emídio. Emídio Pinheiro. E o pastor, eles eram 2, ele e o pastor Tertuliano Cerqueira. Quem da família foi no seu batismo? A minha mãe, a Irene. A Irene já estava lá para São Paulo. Sim. E o pai? Ele não lembra. Não lembra, né? E depois pediu carta a senhora aqui para Fazenda Velha.
E o trabalho aqui na Fazenda, a senhora lembra a frequência na Fazenda Velha desde criança? Ou não, porque viajou bastante, um tempo ficou em São Paulo, um tempo em Barretos, né? Mas depois voltou a frequentar a Fazenda Velha. Ah, vinha direto. Meus fins de semana que eu estava aqui era tudo na igreja, Fazenda Velha. A gente ouve, Valentina, que talvez um momento de diversão também, além de, lógico, participar do culto e tal, a igreja funcionou por muito tempo, talvez até hoje, como um momento de encontro. Sim, com certeza. Era especial isso aí. Porque todo mundo trabalhava na roça, ninguém tinha tempo para ficar, né? A igreja é como se fosse um lugar de identidade, então. Sim, era uma comunidade, era uma beleza. Porque vocês não saíam assim para a rua, para o centro, ficavam lá, era o local de se encontrar, né? Não tinha nada para fazer aqui também, o que vinha fazer em Nova Odessa? Nada. Uma risada, né? E aí, a igreja era o ponto, então, de vocês ficarem conversando e... Dia de semana tinha a reunião da mocidade, né? Que eu lembro era de quarta-feira. Agora, a parte boa era assim, né? Ia para a reunião da mocidade e tinha estudo da lição, não era brincadeira, não. Estudava a lição. Tinha revista, tudo. E Valentina, você sempre foi envolvida com também a parte de cozinha na igreja, né? Sempre podia ajudar, estava lá, Eu né? sempre gostei. De cozinhar, de descascar, de temperar, né? É muito bom. É gostoso, né? É muito bom. E a gente aprende muita coisa também. Sim. Falando sobre a igreja ainda, na escola bíblica dominical, a senhora foi líder, superintendente? Fui. Quanto tempo? Alguns anos. Foi, mas eu não sei. Se eu procurar mesmo, é capaz de eu saber mais. Então, essa questão de liderança, que lá com 21 anos, a senhora falou que já foi em Barretos, é uma coisa meio da sua natureza, né? Querer liderar, cuidar, administrar, talvez um pouco como foi a sua mãe, como a senhora me disse. Mas perguntando em relação à sua vida, um passado, eu penso, lembrando assim, uma lembrança muito boa que você tem e uma lembrança que não é boa. É que quando lembra, isso traz uma tristeza. Qual seria uma lembrança não boa? Se quiser falar, fique à vontade. Interna para o colégio. Que na sua marcou isso. Como doeu, viu? Como doía. Você sair daqui e vai para Rio Claro, desce lá na estação e vai embora para o colégio. Chega lá, aquele bando de crianças, meninada, aquelas professoras alemãs todas enormes. Assim, rigorosas. Muito rigorosa, muito brava. Isso marcou a sua juventude? Marca. Então, se pensa em perguntar alguma lembrança boa, seria a sua vida, assim. A minha vida. Nunca me faltou nada, eu nunca passei fome. No colégio, às vezes, um pouquinho de fome, porque não tinha lanche, não tinha coisa que queria para comer, né? Mas a minha vida foi muito boa sempre, eu não posso me queixar. Agora que eu andei me descuidando um pouco, né, dando trabalho para as minhas sobrinhas. Mas as sobrinhas estão sempre por perto, ajudando, cuidando. Aí, né? Então aí. E o seu pai se batizou com que idade? 82 anos. Quem batizou ele? Pastor Ronilson. Ronilson, né? E eu lembro desse batismo, e a senhora lembra também com a idade que ele estava já avançada. Nós enfeitamos com margaridas que ele plantou. O batistério. Que ele plantou? Ele plantou, ele gostava. E quem que enfeitou o batistério? Jovens, a meninada lá. Arrumaram ali, né? O que me faz falta agora é companhia. Sim. Porque durante a semana tem alguém que te ajuda, que é a Maria, que é presente. Tem. E final de semana... Ela não vem. Mas, por enquanto ainda, né? E um bate-papo desse assim é sempre gostoso, é joia, né? Tá junto uns com os outros, né? Mas... E a sua saúde tá boa? Limitada?
Tá dura de aguentar. Eu tô com 2 vértebras amassadas. Amassadas. Também não para, né? Eu acho uma falta danada da Gracilda. É o que eu estava Porque imaginando. eu convivi com ela mais perto, né? Os irmãos já casaram, já é diferente, né? A minha irmã já foi lá para São Paulo. A Gracilda era uma irmã bem amiga. Muito. Ela me faz uma falta. Tudo eu lembro dela, tudo eu lembro. Quem nasceu antes? Quem que era mais nova? Gracilda ou Valentina? Eu era mais nova. Mais nova. Eu agradeço a Deus que ela não passou pela Covid. Pois é. As pessoas que já faleceram, eu falo, graças a Deus, já não pegou a Covid. Eu lembrei disso outro dia. Quantos que partiram há pouco tempo e não passaram por isso que estão passando, né? Que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma fase. Nada fácil. Sabe, hoje é difícil a gente dar conselho, aconselhar, porque diz que se conselho fosse bom, vendia, né? Sim. Não dá. Mas eu acho que os jovens que ainda, o que eu tenho observado, os que estão junto com a igreja, a gente está vendo uma coisa diferente ainda. Boa. Boa, porque o mundo está perdido. Tá difícil. Cada vez mais, né? Cada vez pior, ninguém mais respeita moral, né? Nada dessas coisas. E eu vejo os nossos jovens participam, e eles são corajosos, viu? E estudam. Sim. Isso é muito bom. Porque eu, por exemplo, sou completamente analfabeta. Eu reconheço. Com essa história da internet e tudo, eu não me atualizei assim. E eu vejo esses jovens hoje são corajosos. Eu só espero que eles continuem firmes na palavra de Deus, no estudo, né? E continuem a lutar pro bem, que a igreja permaneça firme, né? Exato. Que seja um exemplo para os pessoal de fora, né? Valentina, muito obrigado por nos receber na sua casa, por ter esse tempo tão gostoso de bate-papo. Eu não sei, eu saio daqui enriquecido porque a história conta tantas coisas e a gente começa a viajar um pouco no tempo e isso, de uma certa forma, acrescenta nosso conhecimento, certo? E isso faz a gente dar valor para outras coisas. A gente passa a dar valor, né? Passa. E o que eu notei, que eu achei bem interessante essa conversa, essa valorização da comunhão na igreja, o encontro que tinha com as pessoas ali, que era tanto quanto um culto, estudo bíblico, que isso foi bem enfatizado, mas era um encontrar com o outro, né? Era uma alegria a comunidade se encontrar num local onde podia se identificar, né? Então, o resto, né, Valentina, é agradecer a Deus por tudo que Ele pôde fazer e os planos dele serem cumpridos, e você está conversando conosco hoje sobre tantas coisas da história aqui. Exato, que bom. Obrigado por receber a gente. Imagina. E encerramos com essas palavras então, com alegria aqui por ter entrevistado a Valentina e mostrando um pouco sobre o passado de hoje. Muito obrigado.